E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando agora o primeiro episódio do podcast Pode Chegar, podcast da Juventude do Podemos. Não é isso, Bruno? É isso mesmo. Esse novo projeto, né, que estamos muito animados para receber não só os jovens do nosso município, mas os jovens de todo o estado que têm um anseio político e, claro, né, queremos saber o que eles pretendem, não só para esse projeto, mas para o nosso estado e para o nosso Brasil, né? Com certeza. E iniciativas como essa, Bruno, são muito importantes. Essa preocupação do partido em dar esse espaço para a juventude debater e colocar, assim, no centro das discussões mesmo, o que os jovens estão almejando hoje em dia, isso é muito importante. Então fica aqui os meus maiores agradecimentos ao Partido Podemos por disponibilizar toda essa estrutura que tá muito bonita, né? Tá muito bonito. Eu me surpreendi quando eu cheguei aqui no início, olha. Eu também. Será que os nossos convidados gostaram? E aí, o que vocês acham? Muito Ficou bonito. bacana, só o filé. Amamos. Pois é. Pessoal, hoje nós estamos aqui com duas pessoas impressionantes no âmbito político. São pessoas que são extremamente importantes lá no município de Castanhal. A gente está falando aqui com a Damares e com o Marcelo, que são presidente e vice-presidente da Juventude em Castanhal. Não é isso, Bruno? É isso mesmo. E aí, pessoal, o que vocês acharam primeiro, né? O que vocês acharam do nosso estúdio? Eu achei muito bonito. Espaço aconchegante, né? Onde nós podemos discutir muitos assuntos. E tu, Marcelo? Aí ficou top, mano. Igual como a Damaris está dizendo, né? Aqui vai ser um espaço que a gente pode discutir muitos assuntos políticos, né? Para o crescimento da nossa juventude daqui para frente. Com certeza. Vamos apresentar os nossos convidados para o pessoal de casa? Vamos sim. Com certeza. Eu tô com a nossa amiga Damares Duarte, né? Que é Isso uma mesmo. jovem empresária cristã, ex-candidata a vereadora de Castanhal, com atuação focada em juventude, política, empreendedorismo, valores cristãos. E a gente também está aqui com o Marcelo, que é o vice-presidente da comissão lá em Castanhal, que é jovem de Castanhal, líder na igreja do Evangelho Quadrangular, Isso né? mesmo. Eu também já fui por muitos anos da Quadrangular, imagino como é que é a situação por lá, né? Tu também atua na área do evangelismo? Sim, da igreja? sim. Com Sim, certeza. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui, né, Bruno, é qual a idade desse pessoal? Porque a gente sabe que você querer debater política é uma coisa assim que jovem política geralmente dificilmente conversa, Realmente, né, na mesma difícil. frase. Quantos anos tu tens? Tem 16. 16 anos, Parece, né? com certeza. 16 anos e já tá aqui pronto pra estar inserido no debate político. Tu falaste, Zé Damares, que tu é empresária. Sim, Quantos anos tu tens? tenho 23 anos. 23 anos. O partido tá muito bem, né? Porque tem jovem de verdade, De fato, para discutir política Sim, voltada com para certeza. E jovens que estão indo na contramão do mundo. Que a gente E a pergunta sabe... que não quer calar, né? Como é que vocês se envolveram na política? Eu começo, tu começa? Começa tu. Eu me envolvi na política, eu sempre desde criança, né, acompanhava meu pai, que ele é pastor de uma igreja, da Igreja Casa da Bênção, e ele, querendo ou não, a igreja, ela sempre está envolvida na política. Não tem como dizer que não estão, elas estão sempre ali interligadas, né? Com certeza. Então, ele sempre acompanhou a política, esteve inserido também, apoiando os candidatos quando vinham. E eu sempre observava ele e me apaixonei pela política. Eu tenho um irmão, barra primo, né, que ele já foi vereador em Conceição do Araguaia, ele me incentivou muito, né, participar. Falou, bora, maninha, te insere aí, vai ser muito bom, a gente precisa da juventude. Aí eu ficava assim, será? Aí ele me inspirou também. Então aí eu entrei na política, vim como candidata a vereadora, né, eu estava com 18 anos, ano passado eu vim novamente como candidata. E da minha cidade, eu creio que eu fui a candidata mais nova, né? Das eleições de 2020. 24. Não, Ah, não, tu foi 2020. candidata em 2020. 2020. Eu estava com 18 anos, aí todo mundo ficava assim, meu Deus, você é tão nova, como é que você vai representar a gente, isso e aquilo? Eu falava, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É verdade. Falei, a gente tem que mostrar que o jovem, ele tem sim capacidade de representar a juventude, né, as pessoas, a população da nossa sociedade cidade, como um todo, justamente. Aí, como todo mundo, sofremos muitos desafios, né, por ser jovem, tudo que a gente inventa de fazer, tudo que a gente faz, todo mundo duvida da gente, né, tudo, vocês não têm capacidade. É assim que as pessoas, infelizmente, olham pra gente. Aí eu me inseri na política e depois disso nunca mais abandonei. Eu amo. Estou aí, vim como candidata a vereadora no ano passado, pretendo vir futuramente nas próximas eleições também, e estar inserido ali para representar.
né? Porque certeza. precisamos representar a política. Além de ser jovem, sou mulher. E assim, a gente é muito caçado por isso, né? Com certeza. Então, perseguidas por ser jovem, principalmente por ser mulher. Então, precisamos ter uma voz, dar uma voz para as mulheres também. E Com é isso. certeza. E você falou das dificuldades, né, que os Sim. jovens enfrentam, e de fato a gente percebe isso no ambiente político, né? Mas principalmente quando é um jovem cristão, Sim, que é o com caso de certeza. vocês dois. Mas eu jogo a pergunta agora pra ti, Marcelo, porque tu és desse segmento, tu és líder dentro da igreja, e principalmente quando a gente fala de cristão e política, a gente vê muitos embates, né? Realmente. Como é que tu consegue lidar com isso? E principalmente, como é que tu tirou isso da tua cabeça, começar a debater política tão novo, com 16 anos? Desde cedo, eu já tinha essa noção, né? De quando a minha família já veio com essa veia política, né? Desde novinho, assim, desde cedo já começava a ver política por dentro, né? Tava por dentro quando do meu pai, né? A gente sempre muito envolvido na cidade de Tomé Açu, né? E nisso, eu vim me interessando, né? Eu vim me interessando e ao decorrer da minha vida como cristão, eu fui percebendo que os cristãos, eles devem estar inseridos dentro da política. Com certeza. Por conta que a palavra de Deus diz também, né? Que o justo tem que governar. Então nós temos o nosso poder de escolha e nós também devemos estar inseridos dentro da política em si, por conta que nós carregamos, nós somos sal da terra, né? Então a gente deve ser o justo que deve governar a nossa cidade, né? Então, assim, essa barreira tem que ser quebrada por todos nós, né? Por conta que o cristão, ele tem o lugar de fala dele. Nós devemos ter essa noção, né? Muitos pensam, não sei o que, cristão não pode se meter com política. Muito pelo contrário, né? Nós devemos estar inseridos nisso. Com certeza. Muito feliz, sabe, de ouvir isso. E realmente é verdade, né? Sim. Quando lá atrás, até a Stephanie me conhece há muito tempo, e lá atrás as pessoas falavam a mesma coisa que vocês estão ouvindo. Política não é para jovens, só que para debater pauta de jovem, tem que ser jovem. Com Realmente. certeza. Então, tem muitos anseios que os jovens querem, mas não são muitas vezes ouvidos, né? Então, eu fico muito feliz em ver a atuação de vocês na cidade de vocês, né? E principalmente ele aqui, né, o Marcelo, que É mais novo, 16 anos e já tá tão impressionante. atuante. É impressionante, É olha. impressionante porque a gente tá acostumado a ver o jovem indo na contramão, na verdade. Na verdade, vocês estão na contramão, isso aqui é verdade. Porque hoje, inclusive, eu defendo muito isso, que o jovem, ele tá cada vez mais sendo induzido ao progressismo. Tanto na cultura, quanto dentro da universidade, das escolas. Então, quando a gente vê um jovem empenhado e participando, de fato, da política, não só no seu município, que é o caso de vocês, mas debatendo política mesmo, a nível estadual, a nível nacional, isso é muito impressionante e é de se tirar o chapéu, com certeza. É verdade. É muito importante mesmo. Quais são os desafios de vocês, que vocês enfrentam, né? De atuar politicamente em um cenário tão polarizado como a gente tem hoje em dia? Começa. Vai, Thales, mete a ficha. Pois é. Muitas dificuldades, né? Como eu já tinha falado. As pessoas, elas não... Assim, porque também tem muitos jovens, né? Como em todas as outras áreas, que sempre tem aquele que vai bagunçar. Então, as pessoas acabam dizendo não, todos, né? Generalizando todos. Todos são assim. Não tem a exceção. Mas, assim, questão de responsabilidade, de falar. Muitas pessoas falam pra mim assim, nossa, você é tão nova, empresária. E falei, gente, pra mim já não é uma coisa estranha, assim, porque, tipo, eu já acho que eu já tô velha demais, porque sempre eu ficava assim, o que eu ia fazer da minha vida? O que eu ia fazer? O que eu vou fazer? Aí, agora, com os 3 anos, que eu tenho certeza do que eu vou fazer da minha vida, né? Tem muita gente que tem 17, 18 e já sabe o que quer, né? Assim como tem muita gente que não Que não faz sabe ideia do que também. quer fazer da Exatamente. vida, né? É um poder Então, de escolha, né? Com Justamente. certeza. E assim, igual eu sempre falo pra juventude da nossa igreja, né? Muitas meninas lá ficam preocupadas, né? A questão, porque eu não sei o que eu vou fazer, isso aqui. Eu falei, gente, cada pessoa, ela tem um relógio. A gente não posso basear minha vida na dele, nele, na minha. Cada um tem seu tempo, né? Com certeza. Então, assim, as dificuldades no ramo político, em todas as áreas, o jovem, dificilmente ele tem voz. Dificilmente. Quando se trata da gente, sempre tem os mais velhos que querem falar por nós. Tipo, não é assim que tem que ser.
tipo, os mais maduros nunca dão oportunidade pra gente falar as nossas ideias. Porque a gente é jovem, a gente tem muita ideia, gente. Com A certeza. gente tem muito que a gente falar pras pessoas, mas tem muitas pessoas que apenas elas apagam a gente. Vocês concordam que essa fala que tu trouxe me lembrou de uma problemática assim da juventude? Acho que a gente pode até pautar isso aqui, que é a questão dos jovens nem, que nem Sim. trabalham e nem estudam. Isso que tu falou, eu acho que incentiva mais, né, essa questão. Porque, por exemplo, o jovem, ele é pressionável. Eu passei por isso. E olha que eu sou uma menina bem apressada. Assim, é a mesma coisa. Eu sempre fui muito dinâmica, eu nunca esperava por ninguém. Eu sempre tomei várias decisões. Entrei cedo na faculdade, comecei a trabalhar cedo. Então, eu sempre fui exceção. E mesmo assim, eu não fiquei de fora da pressão dos familiares, Sim. das pessoas ao redor, em relação ao que eu quero ser no futuro, ao que eu quero fazer da minha vida. Graças a Deus, eu sempre tive uma maturidade muito boa em relação a isso, mas a gente sabe que a maioria dos jovens não é essa a realidade. Não tem. A maioria dos jovens sai do ensino médio sem saber que curso quer fazer, se quer fazer uma graduação ou não, se quer ir para o ramo da arte, se quer, de repente, ir para um caminho totalmente diferente, né? E com isso a gente tem hoje um índice muito alto de jovens que nem estudam e nem trabalham. Fora o índice alto de violência, né, contra Sim. jovens. É muito alarmante ver isso, né, que a nossa juventude está se perdendo, entre aspas, né, e é complicado. Eu acho que isso aí se dá também muito, às vezes, por falta de políticas públicas, né, também, mas se tu vive num meio ali que muita gente, tipo, não quer nada, tu tem que buscar. Assim como Com a certeza. Stephanie falou, né, que ela se adiantou antes do tempo. Graças a Eu Deus. também me adiantei muito. Eu saí de casa com 18 anos. Égua. Com 18 Doido, anos hein? eu saí de casa e eu fui buscar minhas oportunidades. E hoje, graças a Deus, eu tô bem. E claro, né? A gente, como jovem, amadurece muito. Sim. Com Muito certeza. mesmo. E tu falaste disso, inclusive na J Podemos Nacional, foi feito uma postagem em relação a isso, aos jovens que continuam na casa dos seus pais, mesmo já não tão jovens, né? Porque a gente sabe que um jovem de 18 a 25 anos ele ainda tá começando a sua vida, mas um jovem de 30, né, 30 a 35 anos já não é tão comum. O que aconteceu? Né? É justamente essa questão. No entendimento de vocês acham que isso é falta de atenção, falta de políticas públicas? O que vocês pensam acerca disso? Cara, eu assim, simplesmente, eu acho que é falta de políticas públicas e tanto também uma falta de tomada de decisão. Por conta que, assim, o jovem em si, se ele quiser, ele consegue, né? Se ele falar assim, não, eu vou me formar em medicina, vou passar na Universidade Federal de Medicina. Se ele estudar, ele vai passar, né? Se ele correr atrás, ele vai conseguir. Da mesma forma, se ele for querer ser um empreendedor, ele colocar na cabeça dele que ele vai ser um empreendedor, ele vai ser um empreendedor, né? Mas para isso também nós precisamos de políticas públicas para que isso possa ser facilitado. Com certeza. E assim, às vezes os jovens eles se colocam dentro de uma caixa e falam, não, eu sou novo, então não tem como eu fazer isso. Né? E se eles abrirem a mente e ver que eles têm um potencial muito grande de chegar a níveis maiores, de chegar em lugares grandes, né? Vai mudar o pensamento da nossa juventude em si. Com certeza. Isso que eu penso em relação a isso. Acho a questão do incentivo também da família. Às vezes o pai ou a mãe deixa ali, né? Em vez de incentivar, olha meu filho, vai procurar um trabalho, vai estudar, né? Sai de casa. Porque às vezes a mãe e o pai, às vezes, eles querem ficar ali, mas vai chegar um momento que ele não vai ter mais os pais ali. Então ele precisa ser independente. Quando um jovem ele não tem independência, depois que ele não tem mais os pais dele, vai acontecer alguma coisa, né? E aí como é que ele vai ficar? Com certeza. Como é que ele vai saber lidar com as coisas? Ele vai sempre esperar os pais, eles não vão dar ali. Então, ele precisa ter um incentivo dos pais. Eu fui incentivada pelos meus pais desde criança. Eu comecei a vender chocolate na escola, o quê? Eu tinha meus 11 anos de idade. 11 não, 9 anos de idade. A mamãe sempre falava assim, bora fazer um chocolate pra te vender. E eu amava vender. Desde criança, olha aí, desde criança. Então, eu sempre vendia chocolate, trufa, depois eu comecei a ficar maior, eu comecei a fazer mesmo, porque eu tinha necessidade de ter algo meu, eu queria ter algo meu, um dinheiro meu. Já tinha essa preocupação desde jovem, né? Justamente ter minha independência, porque foi muito incentivado pelos meus pais, né? Então, questão de estudar também, mas eu sempre gostei mais da parte de empreendedorismo, né? De ir atrás, de trabalhar. Porque hoje em dia, se tu não estuda, tem que trabalhar.
Com certeza. É o único jeito pra te conseguir alguma coisa. Com certeza. As coisas já estão tão difíceis para quem tem Justamente. estudo, quem se dedicou. Imagina para quem tá aí Com ainda certeza. esperando a sombra chegar, né? Inclusive, isso é um ditado, né? Quem quer viver na sombra não espera o sol. Sim. Então, talvez a gente precise trazer mais o jovem para essa urgência. Mas ainda nesse tema, Bruno, tem uma questão também que hoje em dia o jovem está cada vez mais imediatista. E eu digo isso porque muitas vezes eu me repreendo por isso, né? Às vezes a gente quer algo e quer para amanhã e o jovem tem essa sede, tem essa euforia dentro de E si. quando não consegue, já fica triste, não um- quero mais. Exatamente, já encerra por ali e desiste. Isso também é muito sério. É, nossa geração, né? Eu tava até conversando um tempo desse com um amigo meu que a gente tá vivendo no 2x. Na velocidade 2x. A gente vê um vídeo e tá passando todo o tempo. Passando. E a vida, ela não é assim. Para as coisas darem certo na nossa vida, o que a gente tem que ter? Paciência. Com certeza. E certeza. focar. Entendeu? E as coisas simplesmente acontecem. Eu, quando era mais novo, eu era muito imediatista. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas deram certo pra mim. Hoje em dia eu me repreendo em relação a isso. Repreendo De também. de vez em quando a gente também Sim. é Realmente. acarretado por Fica isso, né? ansioso pra Claro. algo. Na verdade, certeza. tudo, a rede social em si, tudo é feito pra gente ser ansioso. Né? Pra gente ter isso e a gente querer logo as coisas ali e já. Eu quero agora e pronto. É a modernidade, na É, verdade. justamente. Isso vem junto com a modernidade, né? E, inclusive, dentro da igreja, eu percebo que cada vez mais tem sido trabalhado esses temas em relação à ansiedade, a essa questão de imediatismo, porque, na verdade, isso só atrapalha o caminho natural das coisas. Com Não é certeza. verdade? Então, eu acho que essa é uma das pautas mais importantes acerca da condição do jovem na sociedade, ultimamente, porque isso influencia tudo. Às vezes, antigamente, né, as pessoas elas tinham paciência para alcançar suas metas. Eu conheço pessoas que estudaram 5 anos para passar numa faculdade. E conheço pessoas que tentaram uma vez e nunca mais conseguiram, nunca mais voltaram a tentar, na verdade, né? Justamente por essa frustração que ocorre por querer aquilo para ontem e aquilo que tu falou. Hoje a modernidade, ela tá assim num nível que eu nunca vi. As pessoas, elas não têm paciência para ver algo que seja, exemplo, um vídeo que tenha 30 minutos, já se torna algo entediante. Ainda tem o WhatsApp que acelera as coisas gravar o ainda. vídeo, ainda falei, não, peraí, escuta esse vídeo, vê esse vídeo aqui. Não tem condição, cara. Às vezes ajuda, essas funções das redes sociais ajudam pra ti, ao longo do teu dia, Sim. pra facilitar. Poxa, eu tô sem tempo, eu preciso assistir um vídeo pra eu apresentar na faculdade. Ajuda. Mas a gente traz isso fora do mundo digital pra nossa vida. Sim. É assim que Com funciona. certeza. E na Esse nossa é um vida a perigo. gente se encontra com esses entraves, né? Porque tu tá aqui numa conversa, de repente uma reunião de trabalho, tu não tem como simplesmente pular ou acelerar. Tu tem que lidar com aquele sentimento de frustração, né? E eu acho que isso tem cada vez mais sido prejudicial. Inclusive, isso é algo acho que eu nunca falei, a gente já gravou vários podcasts, teve um período, assim, pandemia, viralizou aquele aplicativo de vídeos curtos, e aquilo era uma coisa que eu tive essa experiência pessoal, de entrar no aplicativo, né, e ficar ali, achar que eu tava já uns 20 minutos, quando eu vi já passou 1 hora. Porque aquilo é uma dopamina tão rápida, né, que meio que te vicia. E isso eu achei extremamente preocupante. Então, durante a pandemia, quando eu tive esse estalo, eu tive graças a Deus, uma maturidade de entender que aquilo ali está sendo prejudicial para minha vida. E eu cortei aquilo da minha vida. Hoje em dia é uma rede social que eu não utilizo. Mas muitas pessoas são reféns disso. E volto a dizer, isso atrai assim, muitos problemas muito maiores ao longo do E tem do estudos que tempo. comprovam isso, né? Como tu falaste da dopamina, a dopamina ela é um neurotransmissor que ele traz a sensação do prazer, né? Então, muitos estudiosos e médicos já estudaram sobre isso, né? Sobre esses aplicativos de vídeo curto, né? Eles acabam gerando uma sensação e um efeito como se ele fosse uma droga na tua vida. Entendeu? Então, ele acaba trazendo essa sensação de vício. Mano, eu tenho que ver esse vídeo aqui, eu tenho que fazer isso, não. Entendeu? E isso acaba gerando esses aspectos de ansiedades e tudo Com certeza. para nossa juventude, né? Por exemplo, eu tenho me focado tanto em estudar, né? De fazer coisas diferentes ao invés de ficar em um celular, né? Às vezes as pessoas da minha idade, assim, 16 anos, não, vou ficar aqui vendo esses vídeos aqui, né? E às vezes a gente só vê que vai tendo o declínio de saúde daquela pessoa, um declínio mental, Sim. né? Então, a nossa juventude,
ela acaba não gerando tanto sucesso, acaba não gerando tanta influência, assim, tanto no meio político, quanto no meio empresarial, no meio religioso, aí, enfim, né? Por conta disso, que ao invés deles irem buscar aquilo que eles querem, eles estão realmente buscando essa caixinha aqui, né? Então a gente tem que abrir a nossa mente para isso, né? Tu quer o quê? Tu quer ser um grande empresário? Busca como é que tu vai ser aquilo. Tu quer ser um grande, bora colocar na minha realidade, um grande pregador? Estuda teologia, pô. Vai ler a Bíblia ou algo do tipo, entendeu? Então, aquilo que nós almejamos, nós devemos buscar aquilo com gozo de verdade. Sim, certeza. Né? Então, a gente não pode ficar somente se limitando em uma caixa, né? Uma caixa com uma câmera e nos filtros do Instagram, né? Como diz a história. Com E certeza. E perdendo o dia também em horas. Exatamente. Exatamente. Inclusive, essa questão desse estudo que tu trouxe, eu recentemente também encontrei um outro estudo sobre isso, e exatamente o que tu falou. Pior do que isso, tu ficas tão viciado naquela dopamina fácil, que é tu passa o vídeo, tu já tá sentindo aquela liberação de prazer e etc. Tu fica tão viciado naquilo que atividades simples já não te conseguem mais te satisfazer. Uma atividade física não é mais prazerosa pra ti, porque para liberar aquela quantidade de dopamina que tu tem aqui em 2 minutos, tu precisa fazer 1 hora de atividade física. Então aquilo se torna entediante. Assistir um filme não é mais prazeroso, porque tu sabe que aquela parte tu pode pular para uma parte mais importante e não pegar aquela parte chata do filme. Não é verdade? Verdade. Antes, eu lembro quando eu era menorzinha, não existia esse negócio de Netflix, era TV aberta. Quem tinha TV canal fechado era o pessoal que era melhor de vida, não era a realidade da minha família. Então, pra mim não tinha esse negócio de pular o comercial, eu tinha que assistir o comercial. E eu ficava, meu Deus, tomara que um dia inventem alguma coisa pra pular esse comercial. E hoje em dia eu vejo como isso é prejudicial. Porque a gente tá verdade. cada vez mais sem paciência pras coisas. É verdade. E o que vocês acham? Será que realmente afeta a produtividade da gente jovem? Vocês que estudam Afeta. e Muito, empreendem. muito. Porque em vez de a gente estar adquirindo conhecimento, a gente acaba daqui, ó. Pronto, perdendo muito tempo. A gente perde muito tempo, cara. A gente podia estar, sei lá, lendo a Bíblia, estudando sobre alguma coisa. Adquirindo conhecimento. A gente acaba Ficando somente preso ali. E meio que até hipnotizado, eu diria. Sim, Que é hipnotizado. engraçado. A gente tá aqui, a gente pensa, não, passar só 5 minutinhos. Passa 1 hora, 2. É incrível, passa muito rápido. Com certeza. E tu perde a disposição pra qualquer outra coisa, Com qualquer outra certeza. atividade. Exatamente. Vamos mudar o assunto aqui, porque a gente trouxe o pessoal de Castanhal. E eu, enquanto presidente estadual, eu gosto muito de ouvir como é que tá a questão política em cada município, viu, Bruno? A gente entra em contato, o Bruno também, o resto da nossa comissão estadual, porque aqui não cabe todo mundo, infelizmente. Mas senão a gente fazia um programa Muita gente com muito mais gente. envolvida. Aí tu botava 24 horas de Era programa. um estúdio, era um auditório. Tu é doido, porque... E é muita gente falando ao mesmo tempo, meu Deus. Uhum. Mas lá em Castanhal, que a gente está sempre em contato com os nossos presidentes nos outros municípios, em todas as regiões do nosso estado. Em cada região, a gente percebe que existem demandas diferentes da juventude. A gente tem estados não, municípios, onde as demandas da juventude são em relação ao desemprego, falta de oportunidade. Já em outros municípios, já são outras questões. Questões referentes a estudos, né, a vaga em universidade, ou até em questão de cursos profissionalizantes. Cada região enfrenta um problema. Ou até mesmo, que é o que a gente mais enfrenta na região metropolitana, a questão de doutrinação. Que para mim, é o principal problema, assim, um dos piores problemas que a gente encontra. Porque para você conseguir converter, eu digo assim, converter, mas não é bem essa palavra. Um jovem que já está com a mente ali totalmente doutrinada, é muito complicado, né? Então, no município de Castanhal, como é que vocês visualizam essa questão da juventude e das pautas da juventude? Ímpar. Gente, é assim, vou falar, depois tu vai falar a parte Não vai. religiosa da igreja. Questão em Castanhal, né, nós estamos ali com... O Podemos esteve com a chapa, né, do atual prefeito que foi eleito, que é o Hélio Sim. Leite, e a A doutora gente não Milene. teve candidato lá, né? Não tivemos. A gente teve coligação, né? Sim. Juntamente com eles. Graças a Deus ganharam e a gente tá ali formando equipes, né? Pra gente
ajudar a juventude crescer em Castanhal. Porque a juventude, por muito tempo, ela ficou muito afastada, assim, sabe? Sem projetos pra gente. E a dificuldade maior ali em Castanhal, não tenho o que dizer, assim, é todas. Então, de tudo um pouco. É, de tudo um pouco, né? A questão da cultura, que falta para a juventude, né? Incentivo de eventos que promovam cultura para a juventude, para cantar, né? Mostrar com que os jovens mostrassem o que eles têm, né? Para a cultura, né? Em todas as áreas. Aí já tem a questão de cursos que já não tem, já é muito difícil. Falta então, oportunidade. falta de oportunidade. Tanto em questão de emprego, quanto de cursos preparatórios. Tipo, tem coisas muito básicas que podia fazer sem custo nenhum, né, para a prefeitura e que creio que futuramente nós iremos fazer, né? Às vezes um jovem, um exemplo aqui, ele nunca foi para uma entrevista de emprego. Ele não tem noção nenhuma de como é. A gente tem o programa do Jovem Aprendiz, né? Às vezes eu fui uma das jovens que participou do Jovem Aprendiz. Eu comecei a trabalhar, eu tava com 16 anos. Meu primeiro emprego foi na distribuidora de Smelo, né? Trabalhei lá. E assim, eu sempre fui muito confiante. Então, mas tem jovem que não é assim, né? Eu fui muito confiante, cheguei lá e falei assim, eu vou fazer essa entrevista e vou passar, eu tenho certeza, saí de casa assim. Cheguei lá, passei, falei, não disse que ia passar, eu passei. Mas tem jovem que não tem isso, então ele precisa ter um preparo antes, né? Então, às vezes, só uma videoaula que tu tá assistindo aqui não é o suficiente. Às vezes, tu precisa ter uma pessoa pra fazer um teste contigo. Bora me entrevistar. A pessoa vai lá, te entrevista, faz tudinho como é, que funciona. A pessoa ela vai se sentir mais segura. Falta esse direcionamento, né? Sim, falta Aqui de direcionamento. no partido, em 2023, em 2022, 2023, a gente começou uma iniciativa, inclusive, que pode até servir de inspiração não só para o município de vocês, mas para quem está assistindo a gente aqui ao vivo, né? A gente fazia umas programações na Praça da República, por exemplo, colocando simplesmente uma mesa e uma placa escrito à mão mesmo, de que nós, para o jovem que precisasse, nós estaremos ali para montar um currículo. Porque muito jovem tem essa dificuldade também. Não sabe por onde começar. Eu, quando era jovem, na minha cabeça, o currículo, quanto mais coisa ele tivesse... velha. Não, mas eu não sou tão velha assim, tenho 21 anos, mas parece que eu já vivi muita coisa. Embora eu sei que eu ainda não vivi nada. Mas quando eu era mais nova, quando eu precisei montar um currículo a primeira vez, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que colocar milhões de coisas pra encher ele ao máximo. Quando, na verdade, quando tu coloca coisas assim muito distintas, muitas vezes pode acabar te atrapalhando. Porque o Bruno vai montar um currículo para uma loja, um atacadista. Aí ele coloca lá que ele já foi garçom, que ele já foi entregador, que ele já foi motorista. Tudo menos vendedor. Professor de espanhol, ele coloca tudo. Menos aquilo que compete Sim. aquele cargo. Ou até compete, mas é tanta informação que a pessoa nem vê, cansa. né? Eu, tipo, como empresária, não um currículo desse tamanho. Não tem Não vou olhar, condição. não. Não dá nem de Só ver, né? olho. Tá, Né? pronto. Exatamente. Então, falta para o jovem também esse direcionamento, Sim. né? Então, nós começamos essa iniciativa nas praças, né? E, de fato, algumas pessoas precisavam, né, dessa atenção, desse direcionamento. Que, de fato, o jovem, falta para ele referência. Sim. O que eu percebo é que essa falta de referência, ela afeta demais, A vida toda. com certeza. Em todos os aspectos. É porque verdade. quando tu é jovem, e principalmente adolescente pra adulto, né? A tua vida tá sendo moldada ali, Sim. entendeu? Precisa se Então, inspirar em alguém. Então é muito bom a gente ter um espelho, entendeu? Olha, eu sinto muita falta, não só no meu município, mas muito município que eu ainda não vi isso, né? E até uma ideia que dá pra vocês implantarem lá, eu não sei se tem lá, que é o Polo do Jovem Empreendedor, que não vai ajudar só jovem, mas além de ofertar cursos, dá para o quê? A pessoa que está desempregada vai lá, já tem em outros municípios, né? Isso, tipo, em outros estados, dá o seu currículo lá direitinho, eles chamam, dão um treinamento e indicam aquele jovem para aquelas empresas que funcionam naquele parceiras, município, né? são parceiras Sim. ali no município, entendeu? Então isso gera emprego. Isso é muito importante. Tu falaste de curso, inclusive, não sei se vocês já estão por dentro, mas aqui no partido, inclusive, porque graças a Deus nós temos um senador que é presidente do Podemos, que se importa com a juventude
nesse nível. Infelizmente, a gente sabe que muitos políticos utilizam da juventude para conseguir voto. A juventude Exatamente. é atual, é moderna, é a juventude das redes sociais. E aí os políticos acham que colocando um óculosinho da atualidade, dançando uma musiquinha que tá na moda, vai conseguir atrair a juventude. Muitas vezes até consegue. Sim. Mas a gente sabe que os políticos que de fato têm essa preocupação, eles não só falam, eles agem. E aqui Realmente. no partido nós temos, graças a Deus, vai começar agora esse ano, um projeto do senador Zequinha Marinho aqui no estado do Pará. Inclusive, o município de Castanhal vai ser premiado com esse essa Fiquei até super emocionada, quase iniciativa. derrubo o microfone. Aí vai ser muito legal. Vão ser vários cursos profissionalizantes em relação ao marketing digital, empreendedorismo jovem. Então, E-commerce. com certeza, são assim mais de 20 cursos, assim, que eu me lembro assim de cabeça. Curso de social media, de design. Então, Tráfego pago, que tá muito Muito alta. alta. é uma Muito oportunidade surreal. E saber que essa iniciativa, ela vem do nosso partido, porque eu me sinto parte disso também. Sim. Pra mim, é muito recompensador, porque a gente tá vendo que é uma pessoa, um parlamentar, que não só fala, mas tá Que atua. preocupado, Sim, de com fato, certeza. em qualificar esses jovens. Só aqui no estado do Pará vão ser mais de 14 mil jovens que vão ser assistidos. E lá no município de Castanhal, com certeza vai ter uma parcela que vai estar passando por isso. Então, a gente sabe que não dá pra abraçar todo mundo no primeiro momento, Realmente. mas já é uma coisa com Com certeza, certeza já que vai ajuda. ser um divisor de águas na vida de muitos jovens que buscam essa oportunidade, né? Lá no passado até eu mesmo queria participar. Não Até eu vou fazer tinha esse curso, condição. viu? Agora eu vou fazer. Eu não tinha Olha, se realmente der, condição se de eu fazer. sobrar uma vaga aí pra mim nesse curso, até Pode eu me inscrever. encaixar. E não vai faltar oportunidade pros caras, né, mano? Eles que buscam tantas oportunidades assim, Com né? certeza. Já vai ser uma chance, né? Tanto para aqueles que buscam, né, a relação meu Deus, do mercado do trabalho, né? Do mercado de trabalho. Sim. Vai ser muito bom que vai realmente preencher o currículo deles com aquilo que eles precisam, Com né? certeza. Então vai ser um divisor de águas para Castanha e para os outros municípios também do Pará. E, na verdade, vai ser uma ferramenta para além desse mercado de trabalho. Exatamente. Porque quando a gente fala de empreendedorismo digital, a gente está falando do jovem, dele aprender uma ferramenta que ele consegue ter a sua renda, conseguir ali um avanço na sua individualidade daqui. Do celular, que é o que a gente falou. O celular ele pode ser muito utilizado para o mal, mas aqui a gente vê uma forma dele ser extremamente funcional e Exatamente. trazer essa oportunidade, né? Então, a Damares começou como empreendedora, eu acredito muito que ela possa Sim, ter vai tido ajudar muito. muita dificuldade no começo, né? Mas Sim. quem sabe se tivesse tido, Seria mais fácil. com certeza. Porque assim, né, é uma ferramenta que vai nos ajudar muito. Não se fala somente sobre, vamos dizer assim, sobre só cursos. Porque um jovem, hoje em dia, ele não precisa só fazer parte de uma empresa. Ele pode abrir a empresa dele, né? Então, ele pode abrir a empresa dele. Eu tenho 23 anos, eu abri minha empresa agora recente, tem 6 meses, eu tô tão feliz. Passa muito rápido. Então, assim, foi algo assim, eu digo que foi de Deus. Foi Deus que falou assim, você vai abrir sua empresa e vai acontecer, porque eu nunca imaginei em nenhum momento em abrir uma empresa. Nunca tinha pensado. Eu trabalho no ramo ótico já vai fazer 7 anos, né? Eu tenho uma ótica e eu tenho muitos planos. Quero que minha loja cresça, quero abrir um laboratório. Amém, a gente então, quer que isso aconteça vamos também. crescer e espalhar por todo o Brasil a Dama As Ótica. filiais, né? Tem que pensar no futuro. Com E olha, certeza. com esse novo projeto, muitos jovens vão conseguir empreender através do e-commerce. Vocês sabem o que é e-commerce? Não, pode falar um pouco pra Não. gente. É venda sem estoque. É, entendeu? igual top. Venda sem estoque, vão aprender a divulgar. Já ouvi Então, falar. é agora um eu projeto lembrei. que vai realmente Muito bom. mudar a visão, né, do jovem no nosso estado, querendo ou não. Vai ajudar abrir a muito. visão, né? Como diz a história, aquelas pessoas que falam, tá cego, igual cego em tiroteio, pô, ele não tá cego. É porque ele não sabe o que tem que fazer lá no. Você não sabe por naquele- onde começar, né? Exatamente, não sabe o que fazer naquele momento oportuno, né? E na verdade a gente está acostumado, na verdade antigamente, né? Eu digo antigamente, assim, na época dos nossos pais, essa questão de estudar para ser alguém na vida era algo muito, muito raro. As pessoas elas seguiam a ordem natural das coisas. Sim. E com o passar do tempo, a ordem natural era você sair do ensino médio, fazer uma faculdade e ser empregado por alguma empresa. Então esse projeto do senador Zequinha Marinho, ele na verdade, ele propõe aquilo que está na contramão, que é o jovem não ser empregador, mas fazer com que ele mesmo possa ter esse feeling Direcionamento.
de empreendedorismo, de ser Em empreendedor. vez de ser empregado, ser empregador. Exatamente. Né? Ou seja, de gerar outras oportunidades. Sim. Porque, por exemplo, tu és jovem e empreendedora. Através do teu empreendimento, tu gera oportunidade para outras Com pessoas. certeza. De trabalho, de movimentar a economia e etc. Então, quanto mais jovens a gente tiver abrindo negócios, começando empreendimentos e menos jovens preocupados em ocupar vagas tradicionais, não que a gente não precise dessa ocupação, porque a gente precisa, Exatamente. mas quanto mais jovens a gente tiver inovando, mais a gente consegue mudar a realidade da nossa sociedade. Com certeza. Porque isso move tudo, né? Exatamente. Verdade. E bora lá para uma pergunta aqui. Deixa eu selecionar aqui. Pera aí. Sem pressão. Tá. Como a fé influencia nas decisões e a atuação de vocês na política e nos negócios? Olha só, uma pergunta importante. Ah, Foi pra eu. ti. Então, Damares falou a tarde todinha já. Brincadeira. fala aqui meia hora aqui pra cobrir a Damares aqui. Cara, como eu falei um tempo desse agora no meu Instagram, né? O pessoal pergunta pra mim, mano, como é que tu consegue separar a política da tua religião, né? E isso é algo bem interessante, né? Que tem pessoas que ela não conseguem separar e junta tudo e acaba virando uma confusão, né? E às vezes a gente tem o consentimento que tudo tem o seu tempo, né? Como diz lá em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo, o momento oportuno. Vai ter um momento que tu vai ter que se dedicar mais à política, vai ter um momento que tu vai ter que focar naquilo. Não, que agora é o momento da gente olhar para a política e focar nela, fazer o negócio crescer, né? Mas vai ter um momento também que tu vai ter que olhar para tua religião e falar, epa, tem que focar aqui agora. Esquecer tudo que aconteceu lá e focar aqui. Então, o principal foco, né, de não misturar tudo, não bagunçar as coisas, é tu ter essa noção de tempo. Não, esse é o momento de eu fazer isso agora, depois eu faço aquilo, né? Então isso também que falta na nossa juventude, isso também está gerando muitos problemas, né? Tá gerando muitos problemas mesmo, de não separar o que é da sua família, o que é do seu cônjuge, o que é da sua ideologia política, né? E assim sucessivamente, né? Então a nossa geração, botando em si, né, tem que acalmar um pouco e falar assim, não, eu tenho que me dedicar a isso aqui porque lá na frente eu vou ser alguém grande, alguém de futuro, né? Então é basicamente isso, mano, é a gente saber separar as coisas, né? Vai ter um momento que tu vai ter que se dedicar à política, vai ter um momento que tu vai ter que se dedicar à tua família, vai ter um momento que tu vai ter que se dedicar ao teu estudo e à tua religião. Há tempo para tudo. Exatamente. A reflexão é essa, né? No teu ponto de vista, Damares, tu como empreendedora, como é que tu entende essa relação entre a fé e o empreendedorismo? Nessa questão da fé e o empreendedorismo, eu acho que, na verdade, a fé ela precisa andar lado a lado com todas as outras áreas, né? Porque a gente que tem a nossa fé, a gente acredita em Jesus Cristo, se a gente não colocar ele nos nossos planos, inserir ele, não tem como dar certo. Com Não certeza. tem como a empresa fluir, não tem como o trabalho fluir, não tem como o estudo fluir, não tem como nada fluir. Então a gente precisa inserir Jesus, ele tem que estar no centro ali, comandando tudo, e a gente ali só só na plateia Só ali, obedecendo comando, né? só obedecendo. Atento aos movimentos, Com né? Mas certeza, porque assim, a gente tá ali, a gente lidar com pessoas, a gente tá num mundo muito, posso dizer, cruel, onde acontecem muitas coisas, né? E a tendência é essa, não tem como dizer assim, vai melhorar daqui a um ano, porque a tendência a gente sabe, sendo cristão, que daí pra pior. Então a gente apenas tem que se segurar, né, na nossa fé em Jesus, no que a gente crê, e continuar vivendo, mas vivendo e pensando, nunca esquecendo que isso daqui é tudo passageiro. com Né? certeza. Nossa empresa passageira, nosso trabalho, tudo passageiro. Daqui a um tempo, que a gente sempre fala na igreja, a gente somos estrangeiros em terras que não são nossas, apenas estamos certeza. numa passagem aqui, né? Com certeza. Então, tudo aqui Deus nos dá, mas chega um momento que isso aqui não é nosso, né? Eu acho que, assim, nós como cristãos e até como também não, nossa maior dificuldade às vezes, ficar pegado às coisas daqui, né? A gente fica muito assim, às vezes tem uma jovem da igreja, né? Que antigamente ela falava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou estudar? Vou parar de estudar agora, vou ficar só na igreja. Eu falei, também não é assim, né? A gente tem que ter o controle, a gente tem que continuar a nossa vida, trabalhando, estudando, mas
saber que vai ter um momento ali que isso daqui não é tudo passageiro, Com certeza. né? E é isso, a gente tem que andar lado a lado ali, Jesus tem que estar no centro, senão nada flui. E eu tenho um entendimento que quando a gente tem Deus no coração, isso é algo inexplicável. As coisas, elas podem até não dar 100% certo, sempre. Mas elas vão acontecer conforme deveriam ter acontecido. No tempo oportuno, né? Exatamente. Às vezes a gente se frustra porque algo não deu certo agora, mas lá na frente a gente vê que aquilo fez parte de algo muito maior que a gente nem imaginava. Né? A gente costuma dizer, os planos de Deus são muito maiores que os Com nossos. certeza. Então, quando a gente tem Deus no coração, a gente tem até mais paciência para aguentar esse processo e lidar com todos os pormenores que vão aparecendo no decorrer do caminho. Eu digo porque enquanto jovem, e principalmente nós que ousamos entrar nesse campo político, a gente de fato encontra muitos entraves. Né? É um campo minado. Com certeza. Na verdade, tem mais dificuldades do que facilidades para o jovem, principalmente o jovem cristão, estar envolvido na política. Realmente, é uma dificuldade muito grande, né? Por conta que nós temos as outras ideologias contrárias, assim, à nossa fé, né? E eles falam, mano, tu não tem poder de fala para falar disso, né? E a gente tem, né? Deus, ele colocou essa força em nós pra gente ter esse poder de fala. Com certeza. Né? Então, assim, nós devemos nos levantar nesse tempo, né? Nós devemos nos colocar na brecha e falar, não, esse é o momento de eu me posicionar politicamente, né? E as pessoas também têm que saber naquilo que tu acredita, né? Às vezes o cristão, como eu disse no início, né? A gente se coloca numa caixa e fala, mano, não tem como. Se juntar juntamente com a política e é realmente tudo ao contrário, né? Nós devemos realmente se colocar por dentro da política para a gente realmente expandir aquilo que nós acreditamos. Eu acho que também isso é muito ligado com crença. Exatamente. As pessoas que acreditam, tipo assim, os mais antigos, né? Com todo respeito, acreditam, política não é pra jovem. Porque na cabeça dele não é. Mas a gente, que não, tipo assim, a gente acredita, né? Pra gente alcançar nossos sonhos, a gente tem que acreditar na gente. Entendeu? Então, isso é muito ligado com crença. E a pessoa fica lá e tal. Ou às vezes ela foi jovem no passado, tentou algo na política e não deu certo. E aí ela vê alguém tentando e fala, olha, não vai dar certo. E se tu não tá, Ali não é o teu lugar. posicionado para se inserir na política, tu não tá preparado para se inserir na sociedade também. Por conta que a sociedade e a política estão ligadas umas às outras, né? Não tem como a gente dizer assim, não tem nada a ver. Tem, gente. Tudo a ver. Tudo. Às vezes a gente vai no hospital, a gente precisa. Quem é que tá ali coordenando aquele lugar, né? A gente vai estudar. Cara, tudo ali envolve política. Todas as pessoas estão ali na frente, eles estão ali porque foi políticos que colocaram eles. O jovem, né? ele não tem muito essa consciência, né? Sim, justamente. Aí a gente pega e fala, mas não tem nada a ver, não vou precisar disso, daquilo. Mas em um momento, igual eu sempre falo com meu esposo, em algum momento da nossa vida a gente pode até não precisar, mas a gente vai ter alguém que vai precisar. Infelizmente, mesmo a gente trabalhando, tendo todas as riquezas do mundo, nem sempre a gente vai poder ajudar todas as pessoas. Então tem pessoas que a gente não vai poder ajudar. E elas vão ser reféns daquele sistema, das coisas que a gente precisa, né? Da saúde, da educação, do meio ambiente. Então precisa ter alguém ali que represente mesmo, que defenda. Né? Então, Com certeza. Porque a política, na verdade, ela é tudo. sim. Política é a nossa vida. A gente fala assim das coisas mais óbvias, como saúde, educação, mas a gente tá falando de tudo. Tudo. Né? Ali o tempo inteiro, semanalmente, são voltados à nossa vida. É colocado em pauta a nossa vida, a nossa liberdade, aquilo que a gente pode ou não pode fazer, Com aquilo certeza. que é considerado ou não aceito dentro da sociedade. Então, a partir do momento que você se isenta de participar da política, você fica de fora. Mas você esquece de decidir seu futuro, mas você esquece que tem pessoas que estão ali e vão decidir por você. Com certeza. Então, Às vezes, desculpa, Stephanie, às vezes tem pessoas que Pode falar. falam assim, eu não vou votar. Mas não vai ser culpa minha que fulano vai ser eleito. É culpa com sua. certeza. Às vezes, teu filho, tua filha, teu neto, tua neta vai precisar de algo ali na frente e vai ter uma coisa que não vai ser um atendimento ruim, mas a culpa é sua, porque você se isentou de algo que era uma obrigação sua. Eu né? vou até além disso. Tem algo assim que ultimamente tem sido cada vez mais gritante, que as pessoas não têm essa
esse alarde dentro de si, né? Que é a questão do preço dos alimentos. Cada vez mais o custo de vida no Brasil tá extremamente caro. Tu falou de preço, eu fiquei até tonta aqui. Pois é. Olha, gente, o ovo agora tá um absurdo. O ovo era Mano, comida eu de comprava pobre. de 25 centavos. Tu já pensou Não, numa de coisa 20. dessa? Não tem condição. Não E tem hoje tá condições. cada vez mais caro. E as pessoas acham que isso não tem nada a ver com política. Eu vejo muita gente reclamar das coisas que estão um absurdo, que tá muito caro. E, de fato, o custo de vida no Brasil tá cada vez mais caro. Mas as pessoas não entendem os motivos por trás disso. A gente tem um país onde cada vez mais a política de taxação, de imposto, ela tá cada vez mais aglomerada, gerando um custo muito alto. E enquanto todo mundo está dormindo para isso, o setor que movimenta o nosso país, que é o setor do agronegócio, que é justamente quem alimenta não só o nosso país, mas vários países do mundo, está sendo criticado por esses altos preços. Ou seja, a gente entende que as pessoas elas não têm o menor conhecimento Realmente. daquilo que tangencia a nossa vida, né? Que diz respeito à nossa vida. Realmente. E isso não engloba somente uma situação política, mas a situação da sociedade. Porque quem colocou o cidadão lá foi a Exatamente. sociedade. Ou até como a Damaris falou, quem não votou colaborou para que aquilo Exatamente. acontecesse. Porque, na verdade, né, soma, né? Quando tu vota em branco, o teu voto vai pra quem tá em primeiro, não é isso? É. Isso. É isso, Ou né? pior, quando tu não vota, aí Tá, é a mesma coisa. Deixa eu olhar. tu endoidou mesmo. Porque aí não pode nem reclamar depois. Eu costumo dizer que a pessoa que ela não quer, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Não tem pode nem problema. reclamar, não Mas tem não poder de falar. Direito nenhum de reclamar. Exatamente. Como o pessoal Tem diz só sobre aceitar. as outras ideologias, né? Ah, não, tu não é isso, tu não tem poder de falar pra falar que se tu não votou, tu também não tem poder de falar pra falar do governo. Com Então certeza. é isso. Com certeza. Ou aquelas pessoas que vivem se isentando de tudo. Ah, não gosto de Exatamente. política, não gosto de quem fala de política, não quero saber de política, mas quando o negócio aperta, é a primeira a querer comentar sobre um assunto que Exatamente. vive se isentando e vive sem buscar saber. Eu, enquanto Ainda jovem, fala coisa que não é. com certeza. Oi, meu Deus. Eu acredito que você também tem o mesmo hábito que eu, de estar vendo as notícias, ver o que está acontecendo. Poucas pessoas já assistiram uma única sessão de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. E isso, gente, a gente tem ao vivo no YouTube, tem tudo lá, não é Tem verdade? canal. Tem canal Tem de canal cada uma aberto, dessas normal. casas de lei. E a gente pode estar por dentro de tudo, só que as pessoas elas preferem não saber, preferem continuar de olhos fechados para política. Elas só querem saber de fofoca. Essa é o jovem hoje em dia ele só quer saber de duas coisas: Anitta e carnaval. Só. Acabou. Infelizmente, quando a gente quer conversar, e eu digo isso porque eu tenho amigos que são do meio político e que não são, assim como conheço pessoas que estão no meu vínculo social que são da igreja e pessoas que não são. Quando eu digo da igreja, assim, católicos e evangélicos, porque eu tenho muitos amigos católicos também. E, por exemplo, quando a gente começa a introduzir um assunto mais voltado para essas questões que são mais sérias, porque eu acho que uma conversa, tu pode sim conversar algo descontraído, mas não impede também de conversar alguns assuntos do dia a dia. Automaticamente a gente é taxado como chato, aquela pessoa que pesa o rolê, muito que, chata. nossa, não quero saber, não quero ouvir, ou seja, isso é muito preocupante. É verdade mesmo. Eu fico até sem falar, porque o que acontece? Eu tenho uma vida pessoal fora, né? Normal, eu sou uma pessoa normal. E às vezes, quando... Tipo assim, pelo fato de eu me envolver na política, quando eu chego na igreja, às vezes, tipo, na minha gata, o pessoal já... Opa! Entendeu? Só que acho que a gente tem que saber diferenciar, né? Então, voltando para aquele assunto que a gente tava lá atrás, né? A gente precisa saber dividir as coisas, né? E eu Claro. queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Como fortalecer... Peraí, deixa eu ler aqui melhor. Os valores cristãos na política e na sociedade sem perder a essência do evangelho. Olha, Boa pergunta importantíssima. Pergunta do não, né? Cara, pra tu fortalecer a política justamente com o evangelho, é justamente aquilo que a gente falou bem no início. É a envoltura desses evangélicos ou cristãos no meio da política, né? Eles devem se envolver para que os dois vão crescer juntos, né? Para que o poder de falas deles venham ser atraentes por outras pessoas, né? Por conta que, querendo ou não, as outras religiões também, elas acreditam em uma ideologia e elas vão para cima e falam, não, eu acredito nisso, e as outras pessoas são atraídas por elas, né?
E nós cristãos e evangélicos nós não podemos ficar por fora disso. Nós também devemos nos envolver para que as pessoas também possam ser atraídas pelo nosso conhecimento e também ser atraídas pela nossa ideologia. Né? Não ser Mas como é atraídas, que, né? assim, como é que vocês conseguem não se desvincular do foco? Por que eu digo isso? Eu e o Bruno, a gente já tá sendo uma trajetória longa, onde a gente viu muitas pessoas iniciarem um projeto e se transformarem completamente. Pessoas que eram extremas. A gente tem algumas pessoas, assim, alguns casos, assim, pontuais, mas que no geral acontece muito. Por exemplo, o jovem, quando ele entra na faculdade e ele é e é cristão. Ele é influenciado, né? Exatamente. Como é que você consegue se manter vivo? Na política também tem os seus desdobramentos. Tem pessoas que entram na política querendo evangelizar, depois o cara não quer nem saber de ir pra igreja. Ou então o contrário. Tem gente que entra aqui, é católico, depois já é evangélico, depois já não sabe o que é, depois já é espírita, depois é... Ou seja... Não se mantém na fé. Também. Exatamente. Como é que vocês lidam com isso? Tem algum conselho, algo nesse sentido, para que o jovem sempre permaneça firme naquilo que ele crê, naquilo que ele acredita? Stephanie, nessa questão aí, é muito assim. Não tem como a gente. Como é que eu posso dizer? Mensurar. Porque o jovem é o nosso poder de escolha, né? Infelizmente, a gente não tem o controle disso. Porque tem gente que, às vezes, é dessa forma. Eles são assim e não mudam, né? Mas, assim, pra continuar ali, você tem que buscar a Deus. Né? Porque se você tá ali, você tem um propósito ali, você entrou ali, Deus te colocou ali pra você ser o diferencial, pra você fazer uma transformação, pra você representar, né? Dar voz ao povo e não se desviar, tu precisa fugir. Né? Na palavra diz, fugir da aparência do mal. Se eu sei que se eu for por ali e tem um negócio ali que eu vou pecar, eu não vou por lá, né? Então eu vou ter que desviar. Então o problema é que muitas vezes a gente se insere em algo, vê as outras pessoas ali e se sente atraído e vai lá, né? O que a gente tem que fazer é dizer não. Saber dizer não. Né? Dizer, eu sou assim, eu cresci assim, não negociar os seus princípios, né? Esse é o... E através do princípio, as pessoas elas vão se fortalecendo nisso, né? Como o apóstolo Paulo ele diz lá no livro de Gálatas, né? Ele fala sobre os frutos do Espírito. Daí um desses frutos que ele diz é sobre o domínio próprio. Sim. Né? Então, assim, se aparecer alguém te oferecendo droga, bora colocar na realidade dos jovens da nossa No juventude, vocabulário mais... Sim. Cara, tu só vai usar aquilo se tu quiser, né? Se outras pessoas te chamam, não, bora pra tal lugar, tu só vai se tu quiser, né? Então, assim, como a Damaris disse, é uma situação de decisão, né? Se tu tem a palavra de Deus implantada no teu coração, tu não vai querer entristecer o Deus que está sobre ti, né? Tu não vai querer entristecer o Espírito Santo, né? Tu vai querer seguir aquilo que é realmente certo, né? Então, nós cremos que através da palavra de Deus, tu tem esse direcionamento firmado no teu coração, que tu não deve fazer as coisas que são erradas desse mundo, né? Assim também como tem as coisas erradas religiosamente, tem as coisas erradas da nossa sociedade, que são as leis, né? Então, tudo isso é algo que é recíproco. A gente deve obedecer tanto às leis de Deus como às leis dos homens, né? E tudo isso é se firmando na palavra de Deus, que nós não iremos seguir as outras ideologias ou os outros conhecimentos, enfim. Com certeza. Acho que a gente concorda aqui que é tudo uma decisão individual. Sim. Exatamente. Mas vocês concordam que talvez existe ultimamente tem se criado um movimento para que o cristão, não jovem, o cristão no geral, volte-se para a política. Mas será que não está faltando também uma outra campanha no sentido de que o cristão não se molde? Por exemplo, campanhas, eu digo assim, até mesmo em relação às igrejas, de identidade. Da sua identidade em Cristo, da sua identidade enquanto cristão. E trabalhar nisso, porque eu acredito que quando o jovem ele tem certeza de quem ele é, daquilo que ele acredita e da fé que ele leva para a vida dele, pode aparecer qualquer oportunidade, qualquer pedra no caminho, que ele não se desvincula daquilo. Com certeza. Né? Então, vocês concordam que talvez essa campanha de cristão vá para a política também tinha que ser acompanhada de manter esses valores, independente
do que aconteça? Realmente, cara, é igual como você disse, né? A gente deve ter essa noção como jovem, como cristão, de realmente carregar a nossa identidade verdadeira, né? Por conta que às vezes quando a gente se insere num local, a gente quer colocar nossa mente, quer mudar nossa identidade para a realidade daquele local, para a realidade daquela geografia, né? Sendo que nós temos uma identidade, a gente vai colocar uma capa assim e falar, mano, eu não sou aquilo, eu sou isso aqui, entendeu? Sendo que tu não é, mano. Então, nós devemos firmar uma identidade. Realmente falta essa coragem de ensinar dos líderes religiosos, né? Dos líderes de rapazes, de moças, enfim, né? Então, tudo isso é acerca de um ensinamento. Tem que ter uma intervenção dos líderes religiosos para ensinar esses jovens ou esses cristãos a afirmar essa identidade em Deus, né? Assim eu acredito, né? Eu acho que a Damares também tem esse mesmo pensamento, né? Então, assim, os líderes religiosos precisam se levantar para que isso não aconteça no nosso convívio. E para começar também a diminuir esses altos índices dos Sim. jovens que se corrompem depois que entram nas universidades, até mesmo na política e em vários outros aspectos. Eu conheço jovens que oravam muito por uma coisa. Eu quero muito ter um emprego, ter minha própria renda. E aí, quando conseguem aquilo, se afastam totalmente da igreja, de Deus, enfim, porque colocou no seu coração uma coisa que tomou lugar daquilo que antes era prioridade, né? Isso a gente fala de emprego, mas pode ser outras coisas. Às vezes o jovem ele almeja uma universidade, uma graduação, às vezes ele almeja um bem pessoal, né? Um bem material, e quando consegue aquilo, em tese, que a gente deveria, claro, sempre agradecer, mas quando consegue aquilo, fecha os olhos para aquilo que originalmente era a sua prioridade. E por né? isso que Deus, ele geralmente às vezes não entrega essas coisas, por conta que... E as pessoas se frustram, né? Falam, isso aqui, mas por quê, meu Quer um Deus? cargo, quer uma faculdade, quer um emprego e não E Deus consegue. fala, não, meu amigo, calma aí, porque senão tu... negócio É vai igual uma desandar. frase que eu tava vendo que tá muito alta esses dias, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Essa frase define tudo. Vocês falando aí, e eu me liguei nisso, eu peguei no time. O que acontece? A pessoa, quando ela não tem a percepção do valor das coisas, de como foi sofrido, ela não valoriza, Com certeza. entendeu? Então, Exatamente. a Na gente verdade, só ela valoriza enquanto ela não tem. Quando ela tem, ela simplesmente... Fecha os olhos, né? Exatamente. Qual é o sonho de vocês? Os sonhos de vocês? Vocês Fala são do dois teu ainda, jovens. Ai, você é uma grande empresária. Uma grande empresária, com certeza tu já é, porque tu já é muito vitoriosa de ter começado esse projeto, de ter colocado a cara a tapa. Nova ainda, Porque, né? com certeza, porque eu te confesso que eu já quis muitas vezes empreender, botar minha cara no sol, mas eu tenho medo de dar errado, de fazer um investimento e não ter retorno. Então, quando tu recebe, e eu também não tive esse direcionamento de Deus, mas quando tu falou recebi o direcionamento, confiei, acreditei e coloquei em jogo. Então, isso é muito legal. Se tu já é vitoriosa só por ter tentado, já começa por aí. É verdade. Cara, eu assim, nessa minha realidade de estudar, né? Eu tenho buscado muito em relação a seguir a tradição da minha família, né? Que é tanto a área política como a área da saúde, né? Tem essa separação da família do meu pai, que é a área da política, né? E tem a separação da família da minha mãe, que é a área da saúde. Eu tenho focado muito em cursar medicina, né? Olha, bacana. Então, assim, cara. E também eu tenho um sonho também muito grande de impactar a vida de outras pessoas através da política, né? Das pessoas olharem e falarem, aquele cara ali e tal. Mas impactar a vida de outras pessoas, não no sentido de me seguirem, de falar, aquele cara é um políticozão, não. É impactar a vida de outras pessoas para Deus mesmo, né? Por conta que tem muito, como a gente falou aqui, tem muitas pessoas que estão aqui no meio da política, mas estão perdidas ali e precisam de alguém para direcionar elas, né? E eu tenho um anseio, esse desejo de ser essa pessoa. Poxa, muito legal a gente ouvir isso. E eu confesso pra vocês que a gente conversando aqui, a gente não vê nem o tempo passar. Mas, infelizmente, já tá chegando o momento da gente findar o nosso podcast. Infelizmente. Que é bom acabar rápido, né? Com certeza, mas com certeza a gente vai marcar um outro momento, porque
debates como esse são muito importantes. Sim, muito. Através dessa conversa, desse diálogo, que a gente consegue juntos chegar em alguns consensos e também avançar em outras pautas, Exatamente. outras demandas da juventude, da sociedade como um todo. Para a gente finalizar, qual é o entendimento de vocês, finalizando esse podcast? O que vocês tiram de conclusão dessa nossa conversa? A gente passou por vários assuntos, na verdade, né? Tem horas que eu até me Muito perdia. aleatório. Vai no assunto, volta no assunto. Mas eu acho que jovem é assim mesmo. Eu começo a falar uma coisa, depois já tô falando outra. É rico em assuntos, né? Jovem Com é assim. certeza. O que vocês acharam? O que vocês levam daqui para Castanhal? E como que vocês pretendem aplicar não só isso, mas aquilo que a gente já tem conversado no decorrer desses anos, né? Lá no município de vocês. Bom, a gente, né, creio que nós aprendemos muita coisa, né? Sim, muitas Conversamos sobre coisas. muitos assuntos. E recebemos muitas ideias também que vamos implantar na nossa cidade, né? E o jovem precisa de alguém que represente ele. E nós estamos aqui para fazer isso, né? No início, infelizmente, acontece. A juventude ela não se volta para a política porque é mal incentivado. As pessoas não incentivam, né? E quando elas têm vontade de ir, eles têm vontade, alguém vai lá e joga um balde de água fria, água fria neles. Aí eles, deixa quieto. Então a gente tá aqui para incendiar eles, fazer com que eles venham juntamente com a gente, né? Se sintam incentivados e vir que nós podemos mudar, né? Com certeza. Podemos Ah, mudar. A partir de onde a gente pode, onde a gente Justamente. pode também. E esse gás tem que vir da gente, né? Com Que tá na certeza. frente disso. Com Né? certeza. Tanto da Stephanie no nosso estado, quanto dos outros presidentes aí, quanto da gente que é em Castanhal, Sim. né? A gente precisa colocar esse gás nessa juventude, de Sim. crescer, de buscar coisas novas. Falar pra né? eles que eles não estão só. Exatamente, Com certeza, gente. exatamente. E assim, cara, a juventude de Castanhal tem um grande potencial, né? Mas justamente nós precisamos desse incentivo. A gente precisa colocar essa visão nesses jovens, né? Com Por conta certeza. que no local que eu sou inserido, na igreja, né? A gente tem muito isso. Cara, se tu quer chamar pessoas, tu tem que gerar uma situação para que eles se atraiam naquilo, né? E tá na hora da gente fazer a política virar uma coisa atraente para esses jovens. Né? Com certeza. Então é isso. E a gente falou tanto aqui, né, Bruno, sobre o jovem precisar faltar referências para o jovem. E eu fico muito feliz, acredito que você também, da gente ter duas referências, excelentes Nós referências. temos 4 pro jovem Verdade. E com certeza a gente fica muito feliz de saber que vocês estão tocando o trabalho e estão inspirando outros jovens, porque a gente recebe também vários feedbacks, né? Na campanha de 2024, tu não foste candidata, mas a gente recebeu os feedbacks da participação, mobilizando o pessoal e tudo mais. E tu, na tua relação com os jovens da igreja, a gente observa nas redes sociais também esse engajamento, essa vontade de fazer diferença. Então, pra gente é muito legal que a gente saiba que tem jovem querendo fazer a diferença em Castanhal, assim como em todo o Pará. É verdade, olha, eu particularmente, todos os eventos do partido, até quando emocionado falava, lá, ó. quando falava, cara, eu me lembro, acho que foi em 2023, só pra finalizar, um dos últimos eventos do partido que a gente teve, Castanhal, moleque? Magalhães. Muito filho, eu tava olhando, meu Deus, velho, de longe, e olha o tanto de gente que veio, E então, com muita disposição, muita né? disposição. Falando em evento, a gente não pode encerrar o nosso podcast sem antes comunicar que tá chegando mais um grande evento do Podemos. Quando é? Esse suspense que não foi nada programado. Nosso evento vai ser no dia 27 de abril, é um domingo e vai ser pela manhã. Então a gente espera vocês que estão aí assistindo a gente de casa, que querem também debater política, não só os jovens e os velhos, como diz o nosso senador Zé Marina. De 0 a 100 anos é tudo jovem. Os jovens, os velhos, os novos, os carecas, as mulheres, todas as pessoas estão convidadas para esse grande encontro que vai acontecer aqui em Belém, no Hotel Sagres, no domingo pela manhã, dia 27. E assim como vocês vão encontrar com a gente lá, vocês também vão encontrar o pessoal de Castanhal, o pessoal de Marituba, o pessoal de vários municípios que vão vir com a gente participar desse grande encontro. Eu espero vocês por lá, olha. Vocês que estão em casa, muito obrigada por acompanhar a gente até agora. E eu vou deixar pro Brunão finalizar esse podcast, o primeiro episódio do nosso podcast. Agradeço a cada um de vocês que estão ligados aí assistindo o nosso podcast. É muito bom ter vocês com a gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Bye, bye. Tchau.